Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos novamente. Contamos convosco neste episódio da continuação da anterior. E estávamos a falar sobre Adão e já explicávamos sobre a sua esposa. E dissemos que, como consta no hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala criou a Eva a partir da costela do Adão e este estava a adormecer. Uma coisa curiosa é que os sábios dizem: o homem, quando sofre, não gosta, detesta. E a mulher, quando tem um pouco assim, não estamos a dizer que tem que oprimir as mulheres, mas tem algumas coisas que, quando tem um pouco de dor, elas estão lá ligadas a isto. Por exemplo, a Eva, quando foi criada de Adão, ele estava a descansar. Numa perspectiva de, se fosse criada a Eva, quando Adão estivesse acordado, ele ia detestar. Era muita dor, muita dor. É diferentemente das mulheres. Elas, quando geram, têm que estar no estado acordado. Porque quando fosse ao contrário, elas poderiam, em algum momento, até detestarem esta descendência. Portanto, é uma só conversa dos sábios que trazem ali. Não pode deduzir um sofrimento da parte das mulheres. Então, foi criada essa esposa. Mas aqui, sobre a criação das esposas, é aqui onde já vamos desenrolar muitas lições, inclusive do próprio Adão. A questão de comunicação entre Adão e Allah era deles. Não estava aqui a mulher como meio para que pudessem comunicar. Estaríamos a dizer, se fosse numa empresa, existe o gestor de uma empresa e existe o dono. A interligação entre eles, ok? Aquilo que é incumbido o gestor, ele pode dar, não é, esta responsabilidade aos outros colaboradores, mas o dono vai exigir o quê? Ao gestor. É o que acontece aqui. A comunicação, a proibição do consumo daquela árvore foi de Allah para o Adão, ok? Adão, ele que tinha esta responsabilidade de falar com a sua esposa. Mesmo que Eva tivesse ela consumida a árvore, tivesse ela a mentora para consumir-se a fruta proibida, ela não entra em nenhuma coisa na perspectiva islâmica, ela não é afligida por este erro. Mas o Corão diz que não, a responsabilidade é do Adão, até do consumo da fruta, como é que chama esta? Da punição recai sobre Adão. É por isso que nós, na tendência de Adão, colhemos como as lições. Não vamos contar assim detalhadamente. Colhemos como as lições. A questão do fruto ou do pecado original não é verdade no ponto de vista islâmico. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Ninguém colhe ou ninguém arca pelo pecado do outro. 2. A questão das dores de parto como fruto, como consequência do pecado original, também não concordamos isto, porque o Islã não concorda com isso, ninguém colhe os pecados nisso. Ou a segunda forma de desmentir esta teoria é que o Corão diz: eles dois pediram arrependimento, fataba ali. Allah subhanahu wa ta'ala perdoou a ele quando pediram o arrependimento a Adão. No outro versículo diz: os dois pediram arrependimento, no entanto foram perdoados. E se foram perdoados, por que poderia colher-se, no entanto, esta consequência quando eles foram perdoados? Também não é verdade quanto a isto, ok? Existe a questão de filhas vergonhosas. Também não é verdade na perspectiva islâmica, respeitar irmãs, estimados irmãos. Não é verdade a questão de filhas vergonhosas. Isso não se colhe aqui dentro do Islã. E existem também as outras lições. Quando nós caímos no pecado, existem consequências para este pecado. Existe pecado, existe erro. Pecado, geralmente, é um assunto divino, que fomos exortados sobre aquele assunto e nós negligenciamos aquela proibição, aquela exortação e caímos dentro daquilo. Isto chama-se pecado, ok? É um pecado. Cria aqui uma maldade sobre este e aquele, uma ou certa entidade. Existe erro. Geralmente, erro numa perspectiva islâmica pode ser definida como um escorregar de uma natureza anormal, de uma natureza normal do ser humano, mas de uma forma inconsciente. Isto pode se considerar um erro. Embora que o estágio superior deste erro
vai cair no quê? No pecado. Ok? Existe também uma lição aqui que pode se colher, a determinação. Prezados irmãos, na história de Adão, nós colhemos que temos que ter uma autodeterminação. O Adão recebeu algumas exortações, mas naquele momento, por causa das palavras bonitas que trouxe o Satanás, de que se comeres aquela fruta vais ter um reino imperecível, ou se comeres aquela fruta tu vais residir eternamente no Jannat, ou se comeres daquela fruta tu vais ser isto e aquilo. Portanto, Adão acatou isto, ok? Vai ser um dos anjos, na terceira promessa do Adão, do Iblis. Ele acatou aquilo e consumiu aquela árvore e então deu-se mal. Muitas das vezes nós, na sociedade hoje, perdemos esta autodeterminação. Aparece o teu Shaitan e diz que, olha, veja lá o teu vizinho, a frota de carros que ele tem. Por que tu não entras lá simplesmente para tirar uma coisa, amanhã tu acordas quando és rico. Essas outras coisas. E tu quando entras lá, o Shaitan na verdade só queria te tirar a autodeterminação. É pego e amanhã recebes a humilhação do nome ladrão. Amanhã recebes outra humilhação de parares a cadeia por ali em diante, nesta terra. E amanhã apanhas a humilhação, no entanto, de não ser dos residentes do paraíso. É o que aconteceu com o nosso pai. Foi testado, foi iludido pelo Shaitan e ele caiu nisto, portanto, tirou-nos, entanto, esta ousadia de ele se sentar lá ou de gozar melhor do paraíso. Existe outra lição. Quando Adão consumiu daquela árvore, a primeira consequência foi, no entanto, ver-se que não tinha roupa. Foi estar desprovido da roupa. Tinha que buscar as folhas para poder cobrir a sua nudez. Esta é a primeira consequência. Eu não sei, na nossa vivência hoje, diariamente, tão livre ou tão normal que nós nos achamos quando andamos sem roupa, ok? Seminus. As mulheres, no entanto, vestem pouca roupa. Até a moda entrou nos homens, em que usam simplesmente calçonetes que não tapam, no entanto, a nudez, que são os joelhos para ali de não, estou a ir à praia saindo do outro lado. Sabem? Como dizemos que o primeiro castigo de Adão por ter desobedecido é ficar sem esta roupa, nós também podemos concluir que, olha, talvez nós não temos chegado na excelência do bom hábito. Talvez nós não praticamos o melhor e estamos a ser castigados. É um castigo que estamos a viver diariamente e nem nisto nós não acordamos. E, estimados irmãos, também da história de Adão, colhemos que o Shaitan tem vários truques para, no entanto, iludir ao ser humano. Várias formas. E nós devemos estar atentos a qualquer forma. E porque nós sabemos que ele foi dado o privilégio de censurar o ser humano. Foi dado o privilégio de andar nas veias humanas como anda o sangue. E foi dado o privilégio de qualquer ser humano nasce com um djinn. Sim, isto consta no hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu já no pôr do sol para visitar o cemitério. Portanto, Aisha saiu escondidamente, tentou espiar o profeta. Nabi não demorou no cemitério, voltou. E Aisha também voltou a velocidades, logo veio entrar e cobrir-se. Nabi, quando voltou, perguntou a Aisha, Malaki Aisha, qual é a sua situação, oh Aisha? O que? Sentiste ciúme? E ela disse, como é que uma mulher como ela não sentiria ciúme de um homem como Muhammad? Então Nabi perguntou, e isso estavas a fazer? Chegou o teu Shaitan? E ela perguntou, acaso eu tenho Shaitan? Então Nabi diz que sim, tu tens. Todo ser humano nasce com um. E Aisha perguntou, mesmo assim, ó mensageiro de Deus? Nabi diz que sim, mesmo a ele, só que dele, alhamdulillah, ela favoreceu e abraçou, no entanto, o Islã. Então todos nós nascemos com um Shaitan, este que é da descendência do Iblis grande, para tentar desviar-nos no caminho reto. Portanto, devemos estar atentos quanto a isto. E a outra lição é saber a nossa posição como ser humano. Diz que eu vou colocar o quê? Um homem como legatário. Todos nós como ser humano, todos nós como filhos de Adão, somos legatários aqui na terra. Portanto, um sucessor tem que fazer o bem aqui na terra. Um sucessor tem que se comportar como sucessor. Tanto como normalmente nós dissemos, não é possível que chefe da família faça isto quando é um chefe da família. Dissemos, não é possível. Agora imagina um legatário, um sucessor para velar pelo mundo. Como é que poderia ou pode comportar-se este ser humano? Portanto, nós devemos ter isto
E por fim termino com as palavras de Ibn Qayyim rahmahullah, ou Ibn Taymiyyah rahmahullah, onde ele disse o seguinte: na verdade, nós temos que trabalhar arduamente, porque a nossa terra natal, qualquer ser humano tem sua terra natal, mesmo que seja a terra dos seus pais, um dia almeja estar lá e prepara-se melhor para que consiga chegar àquela viagem. E nós sermos os seres humanos, a nossa terra natal é lá, no paraíso onde viveu o nosso pai Adão. Portanto, temos que criar instrumentos suficientes para poder chegar lá, aonde? Na nossa terra natal, que é no Jannah. E isto são a partir das nossas boas ações, como o Imam Shafi fazia quando caminhava, levava sempre a bengala. E ele era perguntado: por que carregas esta bengala? É por causa de quê? Da velhice? Ele disse: não, mas é para lembrar a mim mesmo que um dia vou atingir a fragilidade e lembrar a mim mesmo que, olha, sou sempre um viajante que tem que andar com um cajado para poder me precaver de cães, alguma coisa, mas acima disso, esta bengala para me fazer recordar que tenho que trabalhar arduamente para chegar na terra do meu pai Adão, que é no Jannah, e todos nós devemos praticar para isto, em especial a este Ramadã, em especial ao Shaban, em especial a todos os meses, nós deveremos praticar isto arduamente. Jazakumullah khairan, conto consigo no próximo episódio, que vamos falar do profeta Shif, inshallah.